sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Rua das 9 Crianças. Na tranquila cidade de Arruda, na península de Paraguaná, na Venezuela, havia uma casa abandonada em uma rua que era conhecida como Rua das 9 Crianças. Esta casa abandonada era conhecida como a Casa das Sombras, e como toda casa abandonada e sinistra, esta tinha uma história macabra. No auge do verão de 2012, 9 crianças curiosas e entediadas decidiram entrar na casa para explorar seus mistérios. O sol estava alto no céu azul de brigadeiro quando eles adentraram aquele lugar sinistro. Mas assim que cruzaram o umbral da porta, as crianças desapareceram, sem deixar vestígios. Suas famílias nunca mais as viram novamente. A cidade se encheu de rumores sobre a casa amaldiçoada, e os moradores aprenderam a evitar até as sombras que se estendiam sobre a sua fachada. Em homenagem às crianças desaparecidas, a rua recebeu o nome de A Rua das 9 Crianças. Anos depois, em 2015, um garoto chamado Lucas se mudou para Aruba, com sua família. Lucas era diferente das outras crianças, pois possuía uma sensibilidade especial para o mundo espiritual. Desde o momento em que pôs os pés na cidade, ele sentiu a presença das 9 crianças perdidas. À noite, Lucas começou a ver os fantasmas das crianças na janela da Casa das Sombras, pois sua casa ficava em frente à casa assombrada. Seus rostos tristes e olhos suplicantes o assombravam todas as noites. Determinado a ajudá-los, ele pesquisou os arquivos antigos da cidade, entrevistou moradores mais velhos e consultou os médiuns locais em busca de respostas. Aos poucos, ele descobriu que a Casa das Sombras estava ligada a uma história sombria de vingança e injustiça. Uma noite em que seus pais estavam dormindo, ele saltou a janela de seu quarto, munido com uma lanterna, para descobrir a verdade por trás do desaparecimento das crianças. À medida que Lucas adentrava a Casa das Sombras, ele se viu imerso em uma escuridão sufocante que parecia engoli-lo. Os corredores estavam repletos de sussurros e as paredes pareciam pulsar com uma energia maligna. A cada passo, ele podia sentir a presença das crianças e as imagens dos terrores que enfrentavam começaram a tomar forma ao seu redor. Os sons de gritos abafados ecoavam em seus ouvidos, e sombras distorcidas das crianças passavam rápidas como vultos de um cômodo para outro diante de seus olhos. Lucas podia sentir o medo e a angústia que as crianças tinham enfrentado, nas mãos do espírito de um psicopata cruel que se escondia naquela casa. À medida que explorava os cômodos que ainda continham os móveis, visões horripilantes se desdobravam diante de seus olhos. Ele viu as crianças sendo aprisionadas pelo espírito no momento em que entraram na casa. Ele testemunhou os momentos de terror que as crianças enfrentaram. Suas vozes suplicando por ajuda ecoavam dos cantos escuros da casa, dizendo: "Ajude-nos! Ajude-nos!" Lucas se virava na direção dos sussurros para ver um espectro esbranquiçado e distorcido desaparecer nas sombras, enquanto os sussurros continuavam a ecoar pelos cômodos da casa. Cada quarto parecia conter uma memória macabra, e Lucas se sentia envolvido por uma atmosfera sinistra que o fazia tremer de pavor. Os objetos se moviam e caíam sozinhos, causando calafrios e saltos de sustos em Lucas. Mas ele não estava ali apenas para vivenciar o horror.
Ele estava determinado a pôr fim a esse pesadelo. Com coragem e determinação, ele continuou sua busca pela verdade, disposto a enfrentar os terrores do passado para libertar as almas das crianças e expor o psicopata que havia causado tanto sofrimento. Reunindo o pouco de coragem que ainda possuía, ele perguntou: "Me digam, como posso ajudá-los? O que devo fazer?" Então, em um sussurro, as crianças disseram em várias vozes: "Há um quarto em um dos cômodos da casa. Foi lá que ele nos prendeu, nos torturou e nos matou. Transformou nossos corpos em bonecos e nos trancou nesse quarto. Ele é trancado por 9 cadeados, um para cada um de nós. Você deve encontrar as chaves e abrir os cadeados. Assim, nossas almas serão libertas. Mas precisa ser cuidadoso. O espírito ainda está na casa. Sempre que um cômodo ficar vermelho é porque ele está presente. Você deve sair dele e se esconder bem rápido, ou acabará como nós. Agora que entrou, você terá que encontrar as 9 chaves antes do dia amanhecer, ou ficará preso aqui conosco." Lucas sabia que o tempo estava se esgotando e que ele tinha uma tarefa árdua pela frente. Com coragem e determinação, ele começou a buscar pela sala que tinha os 9 cadeados. Cada cadeado estava marcado com um número, representando uma das 9 crianças que haviam desaparecido naquela casa assombrada. Enquanto procurava pelas chaves correspondentes, Lucas podia sentir a presença sinistra do psicopata, que ainda vagava pelos corredores, sedento por vingança. Ele precisava se manter em silêncio, seus sentidos aguçados para evitar ser detectado. Porém, muitas vezes teve que correr, pois alguns cômodos ficaram vermelhos. Lucas corria pelos outros cômodos, sentindo seu coração bater descompassado e o ar quase lhe faltar. À medida que abria cada cadeado, uma áurea de alívio e paz se espalhava pela sala. Mas o psicopata estava sempre por perto, tentando impedi-lo a todo custo. Lucas teve que se esconder nas sombras e usar sua intuição para escapar das garras do espírito maligno. Cada passo era uma corrida contra o tempo, uma batalha silenciosa contra as trevas que viviam naquela casa. Finalmente, quando a última chave se encaixou e o último cadeado se abriu, a sala se encheu de uma luz radiante. As 9 crianças agora estavam livres. Suas almas ascenderam para um lugar de paz e serenidade. Lucas tinha triunfado sobre o psicopata e libertado as crianças de seu tormento eterno. À medida que o sol começava a raiar sobre a Aruba, a Casa das Sombras perdeu sua aura sinistra. Lucas sabia que havia cumprido sua missão e trazido paz àquele lugar assombrado. Ele deixou a casa para trás, sabendo que as 9 crianças finalmente descansavam em paz. Ao sair pela porta da frente da casa, a Rua das 9 Crianças ainda dormia. Ninguém viu Lucas entrar naquela casa e nem o viram sair dela. Ele pulou sua janela de volta para o seu quarto e se jogou na sua cama para um descanso merecido. A casa passou a exalar um terrível mau cheiro. As autoridades foram chamadas e ao entrarem em busca de descobrir de onde vinha o mau cheiro, se depararam com 9 cadáveres infantis, vestidos de roupas de bonecas de época. Uma semana após a corajosa missão de libertar as 9 crianças da Casa das Sombras, Lucas começou a sentir uma presença sinistra e ameaçadora em sua vida. Pesadelos terríveis o atormentavam todas as noites, e ele sabia que algo estava errado.
Certa noite, quando a lua brilhava no céu, Lucas teve um pressentimento sombrio de que o psicopata havia seguido sua trilha até sua própria casa. Ele se sentiu observado, como se olhos malévolos estivessem sempre sobre ele. O psicopata começou a atormentar Lucas com aparições assustadoras, sussurros e sons perturbadores. Lucas estava determinado a não deixar que o mal dominasse novamente. Ele buscou ajuda na internet de especialistas em fenômenos paranormais e começou a estudar rituais de proteção. Mas a falta de preparação e experiência de Lucas para enfrentar um espírito como aquele o tornou vulnerável. Ele se tornou a primeira vítima do psicopata. Com o tempo, a casa de Lucas se tornou o novo local de prisão para as almas das crianças e o espírito maligno. Os pais de Lucas deixaram a cidade de Aruba depois que seu filho desapareceu. A escuridão prevaleceu e a cidade de Aruba continuou assombrada pelo mal que havia sido liberado. A busca por respostas e uma solução para a maldição persistiu, com a esperança de que alguém, com a coragem e o conhecimento adequados, pudesse um dia libertar a alma de Lucas e pôr fim ao pesadelo. A terrível maldição da Casa das Sombras se revelou ainda mais sinistra com sua reviravolta. A capacidade das crianças de verem umas às outras, somando a coragem de tentar libertar seus amigos, só serviu para perpetuar a tragédia. A cada tentativa de libertação, o espírito vingativo se apossa da criança corajosa, a aprisionando na casa, e depois de juntar novamente 9 crianças, ele mantinha suas almas presas e atormentadas. Então, quando uma nova criança corajosa libertava as outras, o espírito a seguia até a sua casa, tornando sua casa seu novo local de sombras, e a criança corajosa sua primeira vítima da nova casa. Essa série de eventos sombrios criou um ciclo terrível, onde o espírito maligno continuava a colher as almas das crianças, uma após outra, enquanto a Casa das Sombras se movia de uma casa para outra. A cidade de Aruba estava presa em um pesadelo interminável, desesperada por uma solução para romper esse ciclo macabro. 4 anos depois, era o ano de 2019, a cidade de Aruba recebeu em sua comunidade um ex-padre exorcista e seu filho de 9 anos. O ex-padre, que se chamava Padre Miguel, havia deixado a igreja após uma série de experiências traumáticas como exorcista, mas seu conhecimento sobre o mundo espiritual permaneceu. O filho do Padre Miguel, Daniel, começou a relatar visões aterrorizantes para seu pai, assim que se mudaram para a cidade. Ele via as crianças aprisionadas na Casa das Sombras todas as vezes que passava por ela, apesar de nunca terem ouvido falar das histórias sombrias que assolavam a cidade. Padre Miguel sabia que não podia ignorar as visões de seu filho e que era sua responsabilidade enfrentar o mal onde quer que ele se apresentasse. Ele começou a investigar a Casa das Sombras e a história das crianças desaparecidas. Logo se deparou com a trágica maldição que havia caído sobre a cidade. O Padre Miguel mergulhou profundamente nas investigações sobre o espírito vingativo que aprisionou as crianças na Casa das Sombras. Ele era o espírito de um psicopata pedófilo que foi denunciado por crianças e morto na primeira casa que se tornou a Casa das Sombras. Por isso ele buscava se vingar das crianças. Com o conhecimento adquirido durante seus anos como exorcista, ele identificou os mecanismos sombrios que mantinham a maldição viva. Determinado a libertar as almas das crianças e purificar a casa, Padre Miguel realizou um ritual de limpeza poderoso.
Ele reuniu os moradores da cidade para fornecer apoio e testemunhar o evento. Com fé e determinação, ele enfrentou o espírito vingativo e seus segredos obscuros. Durante o ritual, a Casa das Sombras tremeu, vibrou, como se estivesse lutando contra a purificação. O espírito vingativo lançou suas últimas tentativas de resistência, mas a fé e a determinação de Padre Miguel eram mais fortes. Com palavras de exorcismo e invocações sagradas, ele finalmente conseguiu quebrar os vínculos que mantinham o mal preso àquela casa. À medida que o ritual se desenrolava, uma sensação de paz e alívio se espalhava pela casa. As almas das crianças foram libertas das garras do espírito e uma luz radiante encheu a Casa das Sombras. As crianças, finalmente livres, desapareceram suavemente, ascendendo para um lugar de paz e serenidade. A cidade de Aruba estava livre da maldição que havia atormentado por tanto tempo, graças à coragem e à fé de Padre Miguel. A Casa das Sombras, agora purificada, deixou de ser um lugar sinistro e sombrio. A comunidade celebrou a vitória sobre o mal e a redenção das almas das crianças que haviam sido aprisionadas por tanto tempo. O sucesso de Padre Miguel em purificar a Casa das Sombras e liberar as almas das crianças trouxe uma nova demanda para seus serviços de limpeza espiritual. A comunidade de Aruba, agora ciente de seu conhecimento e habilidades únicas, começou a requisitar seus serviços para lidar com outros casos de atividades paranormais e presenças malignas. Padre Miguel tornou-se uma figura respeitada na cidade, conhecido por sua capacidade de trazer paz e alívio em situações assustadoras. Ele e seu filho Daniel trabalharam juntos para ajudar as pessoas a enfrentar seus medos e lidar com problemas espirituais que surgiam na cidade. A união da comunidade em torno do Padre Miguel e a crença na capacidade de trazer luz às situações mais sombrias tornaram Aruba um lugar mais seguro e tranquilo. A cidade agora sabia que tinha alguém em quem confiar quando se deparassem com o desconhecido e o sobrenatural. Assim, Padre Miguel e Daniel continuaram sua missão de ajudar aqueles que precisavam, trazendo esperança e conforto à cidade que uma vez foi assombrada pelo mal. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!